Gênesis 43, verso 15 e 16 diz: Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e também Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse aos administradores de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta para você entender esse contexto, é muito bom. Nós estamos já há algumas semanas falando sobre ouse sonhar, contando a história de José, um menino que quando tinha 17 anos sonhou que feixes se curvavam diante do seu, entendeu que era um governo, mas contou para os irmãos ficaram com ciúme, venderam ele como escravo para o Egito. E nós sabemos que José, então, trabalhando como escravo, Deus o abençoou de uma maneira grandiosa, e nós sabemos que lá a própria esposa do seu senhor se apaixona por ele, mas ele não se envolve, é caluniado e jogado numa prisão. Fica na prisão, lá encontra amigos, ajuda os amigos, revela os sonhos dos amigos, e os amigos esquecem dele, e fica 2 anos ainda mais na cadeia, até que Deus dá sonho para o faraó, e nós sabemos que José interpreta esse sonho e é colocado na posição de governador. O sonho do faraó dizia: vai vir 7 anos de escassez, 7 anos de bonança, 7 anos de escassez, se prepare para uma grande crise, e agora nós já estamos no tempo de crise. A crise chega também em Canaã, e os irmãos, aqueles que venderam, 20 anos depois agora vão para o Egito, para comprar alimento, sem saber aonde estava José, imaginando no coração que José estava morto, e ele agora era o manda-chuva lá do Egito, o maior império de todos. E na primeira vez que José os vê, José os reconhece, eles não o reconhecem, e nós sabemos que José então quer testar os seus irmãos, como anda o coração deles. E José então pergunta de onde eles vinham, quem era da família, e descobre então que o pai já estava bem velho, mas estava vivo. Fala do irmão Benjamim, e José então diz: não, vocês vieram aqui espiar a terra, não confio em vocês. Então retém um dos irmãos, e eles têm que voltar para a casa do pai, e o recado é: nós só podemos agora voltar no Egito e comprar comida se levarmos o menor, Benjamim. Benjamim era aquele que era irmão de sangue, irmão da mesma, que era irmão por causa do pai e da mãe, não era apenas meio irmão como os outros. Os irmãos agora voltam, o tempo passa, a comida que eles levam começa a chegar ao fim, e o pai diz: vão de novo então, agora para buscar a comida. Mas há uma briga, porque o pai não quer liberar o menor Benjamim, que era o filho da mulher amada, o irmão de José. E Judá então se manifesta e diz: pai, se nós não levarmos Benjamim, o homem lá nem vai nos receber. Então a cena que nós lemos é justamente agora, quando o pai acaba cedendo, para que ninguém morra de fome, e eles então voltam para o Egito, e agora levando Benjamim. E o texto então vai dizer que quando eles chegam lá, José os recebe na sua casa. E o texto do capítulo 43 vai dizer que José então conhece Benjamim, vê como é que está aquele menino que quando saiu de casa era uma criancinha pequena, agora 20 anos depois já era um moço, provavelmente um moço forte, um moço bonito, o seu irmão que agora estava ali diante dele, ele tem que conter as emoções. E o decorrer da história vai dizendo que José então manda agora tirar Simeão, que era o irmão que tinha ficado preso, e todos eles participam de um jantar. Eles estão ali comendo, estão ali festejando, todos muito arisco e estranhando, porque quando eles voltaram a primeira vez, José mandou colocar o dinheiro que eles pagaram, o trigo, nas suas sacolas. Eles estão todos arisco, com medo, imaginando que seriam mortos por aquele homem que estava suspeitando que eles eram um espião. A festa termina, eles agora vão retornar para casa, levando mais recursos. E o texto vai dizer, já no capítulo 44, que José, ele dá algumas instruções para aqueles da sua casa, dizendo: coloque de novo o dinheiro na sacola de cada um, devolva, mas na do menor, coloque também uma peça minha pessoal, aquela taça que eu gosto de beber, a minha taça especial, coloca na do menor.
E eles saem felizes na inocência, e de repente, quando eles vê, tem cavaleiros vindo atrás dele. E eles conseguem enxergar que era o representante da casa de José, que chega então para eles e diz: por que pagaram o bem que foi feito a vocês com o mal? Como assim? Vocês agiram mal. O meu Senhor favoreceu vocês, vocês saquearam algo precioso para Ele. E naquele medo, na precipitação, os irmãos concordam com algo que não deveriam ter dito, mas eles dizem: olha, se alguém aqui tiver alguma coisa ilícita que não lhe pertence, que pertence ao seu Senhor, que se torne escravo e seja morto. E do maior para o menor, sacola em sacola, foi feita a fiscalização. E aonde que estava? Na sacola de Benjamim, no saco do menor. E de repente, aqueles irmãos, quando descobrem que está na sacola do menor, eles têm uma atitude de rasgar as suas roupas, porque eles haviam dado uma palavra para o pai: pai, fica tranquilo, nós vamos trazer Benjamim de volta. O próprio Judá, se lembra do Judá? Judá era aquele que há 20 anos atrás, quando os irmãos jogaram José num buraco, Judá diz: não vamos deixar ele no buraco, vamos ganhar em cima dele. Vende José. Ele tinha dado uma palavra para o pai dizendo: pai, eu me responsabilizo de trazer Benjamim de volta. Se ele não voltar, pai, pode colocar a culpa em mim, me cobrar disso todos os dias da minha vida. Ele tinha dado a palavra, e agora todos eles então voltam. E José então começa a os repreender. E é interessante que ali no capítulo 44, verso 16, quando Judá, ele vai agora tentar esclarecer o que está acontecendo, olha só o que ele diz. Então disse o Judá: que diremos ao meu senhor, referindo-se a José, Senhor com letra minúscula, que falaremos e como nos justificaremos? E daí vem algo interessantíssimo: achou Deus a iniquidade dos teus servos, eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Aqui está a primeira lição que eu queria que você saísse guardando no teu coração. Que situação negativa que esses irmãos estão enfrentando. Eles estão diante do homem mais poderoso do mundo naquele momento. Não seria Faraó? Faraó deixou tudo sob o controle de José. Eles estão diante do homem mais poderoso naquele momento, numa saia justa, conforme a nossa linguagem. Não tem como se justificar. A prova estava ali. Eles sabiam que num contexto daquele, a cabeça deles iam rolar ou seriam escravos para sempre. Mas é interessante que naquele momento de crise, de extrema dificuldade, houve uma confissão de pecado há 20 anos enterrado lá atrás. E a verdade que eu quero que você entenda é isso: situações negativas têm o poder de nos levar a um quebrantamento necessário. Vou repetir: situações negativas da nossa vida têm o poder de nos levar a um quebrantamento necessário. Esses homens passaram 20 anos sem confessar o pecado deles ao pai. O pai imaginando que José estava morto e José vivo. Eles sabiam que eles que venderam o irmão como escravo e sujaram a túnica de José no sangue de um animal e mentiram 20 anos para o pai dizendo: José morreu, José morreu, José morreu. Na primeira vez que eles foram no Egito, eles até insinuaram. Quando José fala que eles são espião, entre eles, os culpados, será que Deus não está nos punindo por isso? Mas passa mais um tempo e eles não confessam. Só que agora, isso sai da boca deles. E aqui nós estamos diante de uma confissão. Aquele que há 20 anos tinha sido o pivô, agora ele estava reconhecendo que o pecado praticado, uma hora, vai trazer a conta. E a conta é amarga para se pagar. Pastor Lediel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra de Deus nos vai dar de ponta a ponta muitos exemplos desse princípio e dessa verdade. Muitas vezes a vida precisa apertar, as coisas precisam ficar negativas para a gente se lembrar que tem pecado que a gente não confessou, tem situação que a gente não se esforçou para mudar.
Tem gente até hoje sofrendo por isso, e a gente não buscou resolver. Quando a Bíblia nos fala, por exemplo, lá em Números 21, o povo sai do Egito, Moisés os conduzindo, e chega um momento que o povo começa a murmurar tanto, e reclamar tanto, blasfemar tanto de Deus e de Moisés, que vem serpentes no deserto, e começam a picar, e muitos morrem, envenenados pelas picadas de serpente. A situação só muda, quando no capítulo 21, o povo vai começar a dizer: nós de fato temos pecado contra o Senhor. Alguns deles precisaram morrer. A situação se tornou tão caótica por causa das cobras, que eles reconheceram que pecaram. Se a gente vai anos depois, no tempo dos Juízes, nós vamos ver lá no capítulo 10 e o versículo 10 de Juízes, os filisteus oprimindo e desbaratando os israelitas. Eles então têm que confessar que tem pecado contra o Senhor. E o registro do versículo 10, capítulo 10 é: contra ti havemos pecado porque deixamos de servir-te, ó Senhor, e começamos a adorar os balaíns. Se lembra da parábola do filho pródigo? Ele precisa chegar no fundo do poço. Ele está no meio dos porcos, com fome, vontade de comer. A situação dele é tão precária que ele tem vontade de comer a comida dos porcos, e o chefe dele diz que nem aquilo ele podia comer. Mas lá, naquela situação, ele lembra do seu pecado. Puxa, na casa do meu pai o menor dos empregados está melhor do que eu preciso voltar, confessar o meu pecado e pedir perdão para o meu pai. Pastor Lediel, o que você deseja ensinar com essa verdade? Se a vida tem apertado demais, dá uma olhada no retrovisor. Se não ficou algo para trás que você não confessou diante do Senhor e não tentou corrigir diante de alguém. A palavra vai nos dizer em Provérbios 28 e 13. Se possível, até coloca no data show isso. Provérbios 28 e 13. Quando eu encobri as minhas transgressões, não prosperei, mas o que confessa e deixa as transgressões alcança misericórdia. Na versão Almeida diz: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Essa semana eu atendi um jovem, menos de 20 anos, com diversos problemas, ultimamente de depressão, e os familiares dele trouxeram, para ter um atendimento como se eu tivesse terapia psicológica, mas eu não tenho clinicado, eu tenho apenas atendido no aconselhamento pastoral. Eu pedi para os pais saírem e atendi aquele jovem sozinho. E comecei a falar com ele, tentando descobrir o que tinha acontecido isso, de onde vinha tanto estresse. Não está trabalhando, só está estudando, o que está acontecendo. Ele começa então a relatar as máscaras que ele tem usado diante da família. Está na igreja, os pais estão ali na igreja, mas o coração dele está bem distante de Deus, se envolvendo com coisa errada, seguindo um caminho de vício no álcool, tudo escondido, e já está começando a colher as consequências do pecado. A voz do Espírito Santo para todos nós fala: filho, filha, todos erramos, todos falhamos, mas não tente manter pecado escondido. Isso vai corroer os teus ossos, dilacerar a tua alma, e quando a conta chegar, vai ser muito mais cara do que você gostaria de pagar. É melhor quando a gente confessa. Dói, não é fácil, mas a gente alcança misericórdia, e a bênção de Deus se manifesta na nossa vida. Lá estava Judá reconhecendo o seu erro. José fingia que não entendia a língua que eles falavam, porque falava através de um tradutor. E José olha para os irmãos e diz: o que vocês estão dizendo? Todos querem ficar aqui me servindo? Não, eu não vou ser injusto, apenas esse. Em qual sacola estava a taça. Os irmãos desesperados, e mais uma vez vem Judá dizendo: por favor, eu fico no lugar
olha só, como mudou, eu fico no lugar. O meu pai, ao nós sairmos, ele disse que se nós não retornarmos com o nosso irmão, ele iria morrer e as suas cãs brancas, os seus cabelos brancos iriam para o túmulo. Já há muito tempo atrás, dizia Judá, ele perdeu um dos nossos irmãos e ele sofreu muito, sofre até hoje. O irmão que ele perdeu era da sua mulher amada e só esse que é o irmão de sangue, que é fruto da mesma mulher. Por favor, deixa eu ficar no teu lugar. E quando José está ouvindo aquilo, a alma não aguentou, o coração explodiu. E o texto vai dizer que ele começa a chorar desesperadamente e dá um grito para todos os egípcios saírem: sai, sai, sai. E ele então começa agora a falar em hebraico com os seus irmãos. E daí a gente entra no capítulo 45, que fala justamente isso, a partir do verso 1. José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, fez sair a todos. Assim ficou só José e seus irmãos, e a partir do verso 2 diz: ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios ouviram. As notícias chegaram ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, olha o que está escrito a partir do verso 3: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: eu peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Olha a noção da soberania de Deus. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Verso 6, olha o que diz: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vida e a sucessão na terra, e guardar-vos a vida por um grande livramento. Até aqui. Escute o que eu vou dizer para você, e guarde essa lição também no seu coração. Deus te dará oportunidades de você restaurar o que foi destruído. Mas entenda algo, entenda isso como voz de Deus ao seu coração: a restauração plena sempre vai ser acompanhada de perdão. Você entendeu isso? A restauração plena sempre vai ser acompanhada do perdão. Perdoar é fácil, sim ou não? Perdoar é difícil. É muito mais fácil a gente não falar sobre o assunto. Morreu. Mas está com aquele negócio atravessado na alma. É muito mais fácil fingir que esqueceu. É muito mais fácil evitar a pessoa. Eu vou me afastar, eu vou bloquear nas redes sociais, não quero. É muito mais fácil. Mas está ali. A dor está ali, o sentimento está ali. E aos poucos, vai corroendo. Uma criança já definiu o perdão como uma perda muito grande. Perdão. E é isso mesmo. É uma perda muito grande, onde nós precisamos, quem sabe, abrir mão do crédito que a gente teria sobre a outra pessoa. É perder a nossa sensação de orgulho, superioridade. Mas lembre sempre, a restauração no relacionamento, a restauração na comunhão, só vem através do perdão. Pastor, eu não consigo perdoar. Reconheço que em alguns casos, na nossa força, a gente não consegue perdoar. Mas é por isso que a proposta do Evangelho não é para você fazer com a tua força, mas a força que vem de Deus sobre a sua vida. Perdoe,
porque você já foi perdoado. E a bem da verdade é, tudo que o nosso próximo pode nos dever, não se compara à nossa dívida para com Deus. E se nós fomos perdoados, nós sendo merecedores, fomos perdoados por Ele que é perfeito, quem somos nós para não perdoar? Quem não perdoa, não recebe perdão. E aí a gente se coloca numa posição muito complicada, porque eu e você não somos perfeitos. E um dia nós também vamos errar. E se alguém não liberar perdão para nós, a gente não vai ser alcançado por esse favor. E o que falar de uma oração que já está nessa tua mente aí? A oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Ai! Tem certeza que você quer fazer essa oração? A gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar, porque quem não perdoa, escute isso, talvez você nunca ouviu isso. Quem não perdoa, dá vantagem ao diabo sobre a sua vida. Como é que é, pastor? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Paulo ele vai dizer: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que, Paulo dizendo que perdoava o pessoal de Coríntios, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A palavra deixa bem clara: aonde existe rancor, ressentimento, amargura, ali os muros de proteção não estão totalmente fechados. Há brechas que o adversário entra e começa a comprometer a união, o amor, a harmonia, a tua saúde mental, psíquica, emocional. Hoje, a ciência já começa a descobrir e perceber aquilo que mais de 2000 anos a Bíblia Sagrada já fala. Um dos doutores de Harvard, chamado David Bunyan, numa pesquisa que ele fez com várias pessoas depressivas, e dentro desse assunto que nós falamos, doença da alma, que muitos procuraram o suicídio, ele detectou que 75% dessas pessoas tinham algum tipo de culpa, ressentimento, amargura guardado no seu coração. É possível perdoar. O que nós precisamos fazer, pastor Lediel, para perdoar? Primeira coisa, deixa Deus curar a sua alma. Olha só o que José vai falar, como nós lemos lá, capítulo 45, verso 5. Agora, meus irmãos, não se aflijam, nem se recriminem por vocês terem me vendido para cá, mas Deus usou isso para que eu servisse de salvação para vocês. É alguém que tem experiência com Deus e conhecia a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele sabia que até nos dias difíceis, nos dias quando a vida doía, Deus estava no controle de tudo e ele podia confiar no Senhor. Entenda que, enquanto você não tiver essa cura que vem dos céus sobre a sua vida, você vai continuar com esse discurso: não consigo liberar perdão. O que fizeram comigo foi muito grande, mas a partir do momento que você mais se aproxima de Deus, mais capacidade você tem também de liberar o perdão, de dar o perdão e de ver o relacionamento restaurado. Ei, nós estamos falando de mais de 3.000 anos de história. 3.000 anos se passou, e todas as pessoas nesse ambiente vão ter opções como a de José. Ou eu sigo o caminho do perdão, entendendo que o favor de Deus está sobre mim, me capacita para isso,
ou eu sigo o caminho do remorso, que pode gerar uma vingança, e nunca haveria a paz, a harmonia, a alegria que eles vão desfrutar depois. Deixa eu falar algo para você de uma maneira bem clara e direta. Se você liga a sua televisão, se você assiste um filme, se você assiste uma novela, se você assiste um seriado, sutilmente, na sua mente, o tempo todo está recebendo influências de vingança. Pague na mesma moeda. É assim. A gente acaba torcendo para que isso aconteça sem perceber das palavras de Cristo. Quantas vezes a gente viu, né? Eu, pelo menos na minha antiguidade, não tão antiga assim, gostava dos filmes do Chuck Norris, né? Steven Seagal, e era sempre assim. Alguém fez um mal muito grande, e agora ele vai lá e se vinga, e a gente termina o filme com muita dopamina liberada no organismo. Que legal! Aconteceu a vingança. Só que nos filmes parece que sempre tem um final feliz. Na vida real, casos onde você encontra a manifestação da vingança, os fins são trágicos. Faça trabalho em presídio e você vai ver isso nitidamente o tempo todo. Pessoas que estão lá arrependidas porque foram impulsionados pela vingança. O perdão reconstrói, a vingança destrói, porque se você fez, alguém vai fazer depois para você, e o ciclo do mal nunca termina. O Espírito Santo fala, e está falando desde quinta-feira passada, falou domingo, falou terça, está falando hoje. Seja você agente da paz. Seja você agente da paz. Chegou o momento que José, ele se revelou para os seus irmãos e colocou para fora agora a verdadeira essência da sua alma. Fiquem tranquilos, não vai ter retaliação, não vai ter vingança. Vocês até fizeram mal comigo, eu sofri, mas Deus esteve no controle de todas as coisas e transformou o mal em bem. Entenda isso. Se você está aliançado em Cristo, o mal que tentam fazer para você, no final, com o tempo, você vai entender que Deus já transformou isso em bem, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Só não permita que você se torne padrão de inferioridade, padrão de propósito infernal. Que o seu exemplo seja Cristo, que os teus olhos estejam em Cristo, que o teu caminhar seja seguindo os passos de Cristo. Por favor, libere perdão, e você vai desfrutar de um alívio de alma. Coisas vão começar a dar certo na sua caminhada, as bênçãos vão te seguir, a restauração vai acontecer. Libere perdão. O texto então vai dizer que ali eles se abraçam, ali eles choram, ali a vida, e agora José diz: por favor, voltem para Canaã e busquem o meu pai. E o texto vai dizer que assim partiram do Egito, capítulo 45, verso 25. Assim partiram do Egito e voltaram para o seu pai em Canaã. Deram a notícia: José está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito, e o coração de Jacó quase parou. Ele nem podia acreditar no que estava ouvindo. Verso 27, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José havia enviado para buscá-lo, o seu espírito reviveu, e Israel disse: basta, o meu filho José ainda está vivo, e eu irei vê-lo antes que eu morra. Deus é aquele que surpreende quem tem uma aliança com Ele. Deus surpreende. Se a gente olhar o começo do capítulo, o final do capítulo 42, começo do capítulo 43, Jacó era aquele pai desesperado. Não, por favor, vocês não podem levar Benjamim para lá. E se eu perder o meu filho? E de repente, quando ele vê aquelas carruagens, talvez chegando, o coração dele fica aflito, mas era uma boa notícia que estava vindo. É desse jeito que Deus faz. Quem não corta as alianças, cedo ou tarde, receberá surpresas
agradáveis vindo dos céus, porque Deus não esquece os seus. E o texto diz então que agora Israel vai para o Egito. E lá no capítulo 46, verso 1, me chama muita atenção, porque Israel, diz o texto, partiu com tudo o que lhe pertencia, mas ao chegar em Berseba, ele ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, o seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Capítulo 46, verso 1. Eu acho lindo isso aqui. Sabe por quê? E é uma lição para todos nós. A gente precisa lembrar também de Deus quando as coisas começam a dar certo. É muito fácil lembrar de Deus quando as coisas estão dando errado. Por quê? Porque daí a gente vê que as nossas forças não deram conta do recado. É muito fácil a gente chorar aos pés da cama, diante de Deus, e pedir socorro. Quando a situação fica difícil, a gente faz as nossas orações mais verdadeiras. Mas é lindo quando a gente encontra pessoas que lembram de Deus quando tudo começa a dar certo. Antes de realizar o sonho de vida, Israel quer encontrar novamente o filho que agora ele descobriu que estava vivo. Ele precisa parar no lugar. Ele precisa erguer um altar ao Senhor, para ali agradecer ao seu Deus. Mantenha aliança com Deus. As coisas vão começar a dar certo, se você ouvir a palavra. Quando isso acontecer, se apegue ainda mais em Deus. Agradeça a Deus. Viva para Deus. Por quê? Os lugares de honra, as bênçãos recebidas, quando a gente alcança o topo, lá também é perigoso se tem a ausência de Deus. E digo mais, quanto mais você sobe, quanto melhor você está, mais você precisa vigiar e manter a ligação com Deus. Por quê? Se cair, a queda é muito maior. A palavra de Deus nos diz, quem sabe você vive em dias que não está passando por grandes lutas e grandes problemas, pelo contrário, você está celebrando bênçãos recebidas. Lembre do Senhor nesse dia, celebre a vida com Ele, oferecendo altares ao Senhor. Vamos se colocar em pé, o tempo passou. Para a gente concluir, no final do capítulo 46, versos 29 e 30. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com o seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. Abraçado a ele, chorou longamente. E Israel disse a José, agora eu já posso morrer, pois vi o rosto do meu filho e sei que ainda está vivo. Quantas lições preciosas nós temos aprendido com a vida de José. E nós vamos ter mais uma, que é a última reflexão. Você tem colocado em prática o que você tem aprendido hoje? A gente precisa viver a vida pela ótica de Deus. E o Espírito Santo falou conosco nessa noite. E eu quero lembrar você de pelo menos 2 pontos. Não permita que a gente vire de mês sem você resolver essa pendência de rancor e amargura que você tem por uma pessoa. Não vale a pena. É veneno que está contaminando a sua alma. Não faça isso. Segunda coisa, não permita que os alicerces sejam corroídos por pecados ocultos. Confesse diante de Deus. Confesse diante de Deus. Confesse diante de Deus. Se precisar confessar diante de homens, confesse diante de homens. Procure uma liderança espiritual, mas não fique sofrendo a acusação do diabo na sua mente. Isso compromete a sua alma, compromete a sua espiritualidade, e você não
consegue desenvolver o potencial. Pecado escondido é uma Ferrari com freio de mão puxado. Tem uma potência enorme, mas não vai andar bem. Chegou o momento da gente acertar as coisas com Deus. O tempo passa, os anos vêm, e se você não resolver isso, lá na frente, uma conta pode chegar com juros estratosféricos. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra, ela é tão direta aos nossos corações. Na Tua presença nessa noite com temor, nós aqui estamos, pedindo que o Teu Espírito Santo traga a direção para as nossas vidas e nos ajude a tomar as decisões necessárias. Nós não queremos, Senhor, viver o caos para perceber que pecados precisam ser confessados. Nós estamos com a alma arrependida e nós estamos dispostos a acertar todas as coisas contigo e também com quem nós ferimos e machucamos. Nós pedimos, Senhor, o Teu perdão, e como é bom, Senhor, saber que o sangue vertido na cruz perdoa-nos de todos os pecados, nos purifica em Ti, Senhor, nos sara em Ti, Senhor, e também nós pedimos que essa cura resulte na decisão de viver o perdão. Nós queremos, Senhor, liberar perdão e pedir perdão. Nós não queremos ficar com coisas atravessadas na nossa alma que limitam o nosso potencial, compromete o nosso presente e o nosso futuro. Chega dessas amarras satânicas. Nós queremos, Senhor, fazer como aquele filho pródigo, se levantou e foi para a casa do Pai, ali confessou os seus pecados e alcançou a misericórdia. Nós queremos tomar essas atitudes sim, Senhor, para não sofrermos na alma e no corpo. Eu peço a força do Espírito Santo, que nos sempre impulsiona ao caminho certo e às decisões corretas, esteja trabalhando nesses corações, Senhor. Tu conhece cada vida que aqui chegou e precisava ouvir essa palavra. Cumpra o Teu querer, faça a Sua vontade, e que a Tua bênção alcance todo o Teu povo, em nome de Jesus.